Bom dia, igreja. Como é que vocês estão aí? Eu e minha família, nós estamos aqui muito felizes de estar com vocês mais uma manhã. Então, vamos nos alegrar conosco, vamos dizer que Jesus é a única razão da nossa adoração. Amém?
teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te adorarei, aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Olá a todos que estão nos assistindo hoje. Quero deixar algumas orientações para os próximos dias e o nosso preparo também para o retorno com as celebrações presenciais. Nosso plano, se não mudar nada, se não houver nenhuma orientação diferente por parte do governo, prefeitura, é retornarmos no primeiro domingo de agosto com a Ceia do Senhor. No entanto, nós vamos precisar fazer inscrições pelo site ou ligando para a igreja. Essas inscrições serão feitas na última semana do mês de julho. Não vamos já começar a fazer, a semana passada já teve gente ligando, se inscrevendo, não precisa fazer isso. Nós vamos fazer um revezamento também para domingo, não para os outros domingos. Pretendemos
ter mais celebrações da ceia do que só no primeiro domingo, onde as pessoas poderão ir se revezando e estabilizando melhor sua saúde, as coisas se encaixando melhor. Vamos ter somente a celebração presencial na manhã, às 10 horas pela manhã. Não teremos EBD no mês de agosto, somente a partir de setembro. Recomendamos também que os pais que têm crianças com menos de 13 anos não tragam para as reuniões, para evitar que eles passem por algum problema. E também idosos com mais de 60 anos que têm algum problema, acumulando também alguma outra doença que poderia incluí-lo mais no grupo de risco, que também fique em casa aguardando um pouquinho mais. Então já estamos chegando quase na abertura total. E se atrapalharmos com alguma decisão precipitada agora, as coisas podem ter que retornar ao estado de antes. Não queremos prejudicar nem o funcionamento da igreja, nem a saúde de ninguém. Vamos ter tapetes sanitizantes na entrada do templo e também a medição de temperatura com termômetro específico para isso, infravermelho, digital. Então, estamos tomando os cuidados também com a higienização aqui do espaço. Como depois da celebração temos que ter uma higienização, nós ainda não teremos condições de fazê-lo rapidamente para estar tudo pronto para a celebração das 18h30. Por isso que teremos somente a celebração das 10h30 e às 18h30 continuaremos gravando a celebração, você poderá assistir da sua casa, tá bom? Estamos nos organizando, muita coisa é nova para nós, algumas perguntas não sabemos o que responder, mas se você tiver alguma dúvida, você pode ligar aqui para a igreja, falar comigo, com a Vera. Se nós não estivermos, ela pode anotar a pergunta e nós poderemos entrar em contato com você e respondermos depois. Pedimos também que você continue nos ajudando com a doação de gêneros alimentícios e também com a doação de itens de higiene que já estamos precisando para essa semana. Temos tido várias doações e as coisas chegam e já logo saem. Então, se você puder nos ajudar logo nesses primeiros dias do mês, será bastante importante. Além também do dízimo, da oferta, que seja a sua dedicação generosa, assim como Deus tem sido generoso em te suprir, assim como a sua família. Próximo domingo é o domingo de missões, então estaremos arrecadando para o fundo de missões também, para suprir nossos missionários e que temos as parcerias e também continuamos com a campanha da construção. Lembre-se que são aquelas cotas de R$400, ainda não completamos, apesar de já termos um investimento nesse sentido e vamos prosseguir. Queremos que quando você retorne a escada já esteja pronta e a nossa obra mais avançada, tá bom? Então aguarde novas informações e vamos dedicar agora dízimos e ofertas. Não esqueça de ser específico na sua instrução no envelope, enviando também para o WhatsApp da igreja o comprovante do seu depósito com as especificações de doações. Deus te abençoe e participe conosco alegremente, generosamente da nossa celebração ao Senhor. Deus te abençoe. Até mais.
glória ao céu encheu, nada irá me separar. Bom dia, igreja, graça e paz. Mais um domingo, primeiro domingo do mês de julho. Um momento que tiramos agora na parte da manhã para orarmos, para falarmos com nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nossa devocional está em Salmo 55, 22. É um salmo que vem a calhar com o momento que estamos vivendo. A Bíblia é dinâmica, a Bíblia é atual. E esse salmo, ele é muito propício para o momento o qual o mundo vem passando. É muito propício para este momento que estamos vivendo, momento de dúvidas, de incertezas, momento de preocupação, momento de aflição, momento de angústias. O salmo assim diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Todo aquele que tem fé nunca desiste, sempre luta na boa esperança de receber a grande vitória.
É preciso ser otimista e acreditar que seus planos vão dar certo, pois se você pensar negativo, você estará desanimando de você mesmo. Quem tem esperança de vencer nunca desiste de seus sonhos, porque, por mais que seja difícil a luta, maior é a vitória que Deus tem para dar. Para alcançar seu maior desejo, seja qual for, é preciso persistir e nunca desistir, pois não existe vitória sem luta. É preciso sempre ter fé, ação e esperança. Que você possa, de fato, ter essa esperança em Cristo, ter a sua fé renovada no nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui alguns pedidos de oração. Queria que a igreja estivesse orando comigo pela recuperação do senhor Paulo Valadão. Vamos continuar intercedendo, clamando ao nosso Deus por esta vida, também ali pela vida da dona Esther, a sua esposa, pelo seu filho Valmir, também pela Fernanda Luna, que foi acometida com o novo coronavírus, que ela possa estar debaixo das santas e protetoras mãos de Deus, também ali, né, o Aranha, o seu filho JP, que eles estejam guardados, revestidos de proteção. Temos também os aniversariantes da semana. Esse mês aniversaria a Laurenete, o nosso querido Jefferson Brandão, a Chiori, o pastor Bastos, o Eduardo Estevam. Se estivéssemos presentes, eu pediria que a igreja se colocasse de joelho, entregando o mês de julho aos pés do nosso Senhor. Se você pode ir na sua casa, se coloque de joelho ou simplesmente curve sua fronte, interceda por esses pedidos, por cura, por agradecimento por essas vidas que comemoram mais um aniversário, pela sua família, pela sua vida física, pela sua vida espiritual, pela vida dos seus filhos, pela nossa igreja, pelo país, pelos nossos governantes. Temos tantos pedidos de oração, mas também agradeça pela sua família, agradeça pela sua saúde, agradeça por esse dia lindo, maravilhoso, que você acordou aí com vida, com saúde. Você tem um pão na mesa, você tem o seu teto, você tem o seu trabalho, você tem o seu sustento, né? São várias coisas das quais temos que agradecer ao nosso Senhor Jesus. Feche os seus olhos, ajoelhe se pode assim fazer e vamos orar. Vamos entregar a Deus agora o nosso coração. Fale com Ele, fale do seu modo, do seu jeito. Simplesmente entregue, desligue agora de tudo e se conecte ao trono da graça. Pai amado, Pai querido, muito obrigada. Obrigada por esta manhã, obrigado por este domingo, por este mês que se inicia. Obrigada pelas Tuas bênçãos sem fim, pelas Suas mãos protetoras. Estamos passando, Pai, por momentos tão difíceis e ainda assim o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que o Teu amor esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Que a Tua proteção seja uma constância em nossas vidas. Que a nossa fé também, Pai, possa ser renovada e que possamos, Pai, confiar no Senhor, entregando as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas angústias. Entregamos, Senhor Jesus, cada um desses pedidos aqui formulados, cada uma dessas vidas que estão passando por lutas, passando por doença, passando por provações e também essas vidas que comemoram mais um aniversário. Pai, muito obrigada. Obrigada pelas vitórias, obrigada pelas dificuldades, obrigada pelas nossas lutas. Temos graças a Ti, ó Pai, por tudo, Senhor Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso somos gratos, Pai. Somos gratos ao Senhor porque sabemos que mesmo as dificuldades, mesmo as lutas,
mesmo as dúvidas, Pai, nos aproximam mais e mais do Senhor, nos trazem mais perto do Senhor e sabemos que depois de cada luta podemos cantar o hino da vitória, saindo de cada uma delas mais forte, mais revestido pelo Teu poder. E também, Pai, podendo desta maneira tratar dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, falando para ele aquilo que o Senhor tem feito por cada um, aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Por isso, muito obrigado. Às vezes não compreendemos, Pai, o que hoje nos acontece, mas o Senhor sabe de tudo. Então, Pai, que opere em mim, que se opere no meu irmão, que se opere em cada um, Pai, que neste momento ora comigo a Tua boa vontade, porque a Tua vontade, Pai, é sempre melhor do que a nossa. Os Seus caminhos são melhores e mais altos do que os nossos. Por isso, Pai, eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada irmão, a vida de cada irmã que ora comigo. Eu entrego esse mês de julho, Pai, nas Tuas mãos. Continue cuidando da sua igreja, continue cuidando da nossa membresia, continue cuidando da nossa família, continue cuidando dos nossos filhos, Pai, dos nossos jovens, dos idosos da nossa igreja, das crianças da nossa igreja. Continue cuidando do pastor Reinaldo, continue cuidando, Pai, dos projetos, porque tudo é para o Senhor. Toda honra, toda glória, toda adoração, toda honra seja dada a Ti, somente a Ti, Senhor. Obrigada. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Que agora você possa ouvir a palavra e que ela venha falar de uma maneira impactante ao seu coração. Um bom dia e uma boa semana. Olá a todos, vamos para mais uma gravação da nossa mensagem, da nossa série de mensagens a respeito dos mandamentos recíprocos. Estamos quase acabando essa série e vamos iniciar logo outro assunto para compartilharmos com a igreja e edificarmos a igreja. Nosso assunto de hoje é sobre animar uns aos outros. E aqui o animar não é fazer palhaçada, não é divertir, mas é no sentido de encorajamento e exortar as pessoas, ou seja, consolá-las e orientá-las com base na palavra de Deus. Então não é qualquer tipo de animação, mas é uma animação que vem de Deus para aqueles que estão desmotivados. E existem muitas situações como essas agora, no tempo que temos vivido, esse tempo de pandemia. Muitas pessoas estão bastante desorientadas e desanimadas por diversos motivos. Nós vamos citar alguns deles. Primeiramente, quero ler Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do diabo. Tanto Satanás como o nosso próprio coração querem nos convencer a respeito das práticas que realizamos que são erradas, tentando nos dizer e nos convencer que elas não são pecaminosas. Por isso, dizer a alguém, segue o seu coração, ou então vai ficar tudo bem, não é encorajar, porque nós sabemos muito bem, principalmente temos visto isso com os nossos olhos, que nem sempre vai ficar tudo bem, aos nossos olhos pelo menos. Às vezes uma esperança que temos de cura, ela é frustrada, às vezes todo empenho depositado em um emprego, esse emprego é perdido e as pessoas ficam desestruturadas porque o ânimo delas estava em algo que não era real. Mas nós temos que encorajar essas pessoas, não dizendo para elas, vai ficar tudo bem, não se preocupa, se não está tudo bem ainda porque ainda não acabou, mas Deus vai dar um jeito nisso. Às vezes o jeito que Deus decide dar é diferente daquilo que está no nosso coração. Siga o vosso coração nunca foi uma orientação bíblica. E existem muitas pessoas que querem agir, pensam que estão ajudando os outros, dizendo exatamente isso. Olha, segue o que o teu coração está dizendo. O importante é ser feliz.
Isso não é algo que vem de Deus. Dá uma observada em Jeremias capítulo 17, verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O nosso coração é enganoso, porque muitas vezes nós pensamos que estamos seguindo uma direção de Deus, mas é Satanás que está influenciando o nosso pensamento, ou seja, o nosso coração, e nos direcionando de uma forma errada. Até uma pessoa usada pelo diabo pode nos direcionar ou trazer um sentimento para o nosso coração que não é de Deus. Então, o nosso coração não é o nosso guia. Nosso guia tem que ser Deus e a sua palavra. Quando nós estivermos confusos, é nela que devemos buscar ajuda, ou em pessoas que a obedeçam e queiram praticá-la. 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A ideia básica desse mandamento é que devemos, dentro de estreitos laços da comunhão, e mesmo não presencial, mas uma ligação, uma conversa, um e-mail, uma mensagem, nós podemos fazer isso aí. Ainda mantermos a comunhão, participando de uma celebração gravada. A mensagem traz a comunhão, uma convivência que pode ainda unir as pessoas nos laços do mesmo sentimento, numa mensagem de Deus para o nosso coração. Então é essa a ideia básica desse mandamento. É exortar, consolar, edificar, animar, de uma forma que a palavra de Deus seja citada diretamente para o coração da pessoa, trazendo uma motivação para que ela se reorganize em seus sentimentos e em seus pensamentos. Em todo grupo de cristãos, em qualquer momento, podemos encontrar pessoas que enfrentem provações e problemas. Não é porque a pessoa é cristã, crê em Deus, crê em Cristo, que ela não terá problema. Ela terá sim, Jesus mesmo nos preveniu a respeito disso. Alguns desses irmãos sabem o que fazer, mas sentem às vezes hesitação ou resistência para o padrão bíblico de comportamento. Às vezes a pessoa conhece a palavra e sabe, olha, eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que fazer, mas a pessoa não tem força. E ela fica, poxa, mas será que é isso mesmo? Ela mesma traz dúvidas para o seu coração e às vezes permite que também Satanás semeie dúvidas em seu coração através de coisas que ouve, pessoas que ela resolve dar ouvido, que não tem a ciência ou a sujeição a Deus em seu coração. Isso deixa as pessoas um pouco confusas. Um pode estar sofrendo emocionalmente por causa de uma doença como essa que estamos enfrentando, o mundo todo está enfrentando. Outra por causa de alguém que morreu na família e desestruturou a família. Tem pessoas que morrem e a família fica completamente desestruturada, perde o rumo, perde o equilíbrio e não sabe mais para onde ir. Então tem pessoas que são que fundamentam os sentimentos da família, ficam todos seguros naquele mesmo pensamento e isso é bastante desastroso. Por que Deus deixa isso acontecer? Justamente para que a família tenha a oportunidade de se reorganizar de outra forma, que cresça através daquilo, não fique mais dependendo de uma só pessoa, mas que abra o seu coração para depender de Deus e receber de Deus a instrução. Então, seja qual for o motivo da tentação ou do desânimo ou do problema, a palavra manda que nos edifiquemos mutuamente e nos encorajemos uns aos outros. Buscando na palavra de Deus o redirecionamento para a vida, nós podemos nos reorganizar e prosseguir. Muitas famílias vão ter que prosseguir depois de tudo isso de uma forma diferente. Alguns deles nem imaginam como farão, mas não poderão ficar parados ou desistir da vida. Todos nós vamos ter que prosseguir e não podemos parar, temos que buscar orientação em Deus e assim prosseguirmos a vida com as orientações dele. Por isso que é tão importante edificarmos um ao outro. E essa edificação, a Bíblia e esses textos mostram que é como se fosse uma pressão sobre a pessoa, mas uma pressão benéfica, uma pressão que vai trazer um bom resultado para que a pessoa vá naquela direção. Às vezes nós só andamos numa outra direção se nós sofremos uma pressão para mudarmos a direção.
Essa pressão vem de Deus, do toque do Espírito Santo, da reorganização do nosso sentimento através da presença de Deus no nosso coração, que nos ajuda a virar ou nos inclinar para o caminho que é correto, que vai trazer alívio aos nossos pensamentos e ao nosso coração. Tem muita gente precisando disso. Então eu vou citar 3 formas de nós fazermos essa pressão que tem que ser abençoadora, benéfica, para gerar edificação na vida das pessoas. Uma delas é orar. Orar para a pessoa. Romanos 15:30 diz assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim na luta, orando a Deus em meu favor. Olha só, era Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, pedindo que as pessoas orassem por ele. Existem pessoas que têm receio de pedir para que as pessoas orem por ele, porque estariam demonstrando uma certa fraqueza. Se eu tenho que pedir para alguém orar por mim, eu estou demonstrando que sou fraco. Mas aqui, olha só, o apóstolo Paulo, de fraco não tinha nada. Mas ele sabia que ele não podia prosseguir na sua vida espiritual e na sua missão, no seu ministério sozinho. Ele precisava de pessoas orando por ele, unidas com ele naquele objetivo de pregação e de edificação também de outras vidas, de outras igrejas, na formação de outros discípulos e missionários, como gostava tanto de fazer. Tiago 5,16 também diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é um justo? O justo é uma pessoa justificada por Cristo em seu pecado. Então, eu posso ser justo, eu posso ser justificado. Uma pessoa justa não é aquela que não tem nenhum erro, mas é uma pessoa que se debruça sempre diante de Deus, reconhecendo o seu erro e é perdoado em seu pecado e segue de uma forma diferente a partir desse momento. Então isso é um justo. E quando um justo se une conosco em oração, nós estamos sendo alimentados por essa pessoa. É a união de um propósito diante de Deus e das nossas aflições. Então eu me uno com alguém espiritualmente para lutar com essa pessoa por uma área da vida que eu preciso de ajuda, de restauração e recuperação. A oração é uma maneira poderosa de nos unirmos aos outros em suas aflições. A igreja tem alguns mecanismos disponíveis nesse sentido. Então tem 3 grupos básicos de oração. Tem o Desperta Débora, tem um grupo de cadeia de oração. Então, quando alguém tem algum problema, entre em contato com esse grupo é acionado e as pessoas logo começam a orar por aquele motivo. E tem um grupo menor que também ora dessa forma. Temos os diáconos também que são acionados em situações de emergência, em oração. E sempre que temos uma notícia que entendemos que um clamor precisa ser levantado diante de Deus, esses grupos são acionados e imediatamente nos unimos a essas pessoas através da oração, para que elas sejam fortalecidas e renovadas no seu entendimento, para poderem prosseguir na sua vida diante das aflições, que todos nós um dia temos que enfrentar para que possamos obter vitória sobre ela. Tiago capítulo 5, versos 14 e 15, também é um texto bem conhecido a respeito disso. Entre vocês há alguém doente, que mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração de fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será restaurado, perdoado. Então temos procurado fazer isso também, não só orar, mas também ajudar as pessoas. Aqui a menção do óleo é citada, não porque havia ou há ainda um poder sobrenatural sobre o óleo, mas o azeite era um remédio da época, quando as pessoas estavam doentes. Até hoje algumas pessoas têm o hábito de colocar azeite no ouvido, quando o ouvido está doendo. Não recomendo isso para ninguém, mas era um costume da época. Então as pessoas colocavam óleo nas feridas. Então vá lá, leva o remédio que aquela pessoa está precisando, se ela não puder comprar, e ore com essa pessoa. Então nós temos procurado fazer isso também.
não só orar para as pessoas, mas irmos até as pessoas, levando ajuda, cuidando delas, para que elas se sintam edificadas no amor de Cristo e sejam recuperadas, restauradas pelo poder e pelo amor da convivência com os irmãos. Mesmo que o irmão tenha que ser entregue só do portão, deixa no portão e vai embora. Já fizemos isso algumas vezes e aí oramos à distância, e é uma coisa interessante, que é o que essa pandemia tem nos ensinado a fazer, mas de modo nenhum abandonando, de modo nenhum deixando de cuidar, sempre buscando se reinventar para cuidar de alguma forma das pessoas que vão apresentando doenças. Também encorajar é um outro tipo de pressão abençoadora que fazemos. O líder Barnabé, o seu apelido, esse era o apelido dele, o nome dele era José de Chipre, e o apelido Barnabé significava filho da consolação. Ele é conhecido na Bíblia como um especialista em encorajar as pessoas, em ajudar as pessoas a levantarem e prosseguirem no ministério ou então na vida de alguma forma por estarem desanimadas. E um dos que ele encorajou para o ministério foi Paulo, o apóstolo Paulo. As pessoas tinham um certo receio de encontrar Paulo nas igrejas, porque Paulo, antes de se converter, ele promovia a matança de cristãos. Então já imaginou se isso acontecesse conosco no dia do retorno de Cristo, da igreja nos cultos presenciais, nós estivéssemos aqui para pregar um matador de cristãos, alguém que perseguia a igreja. Nós não nos sentiríamos muito confortáveis, não só nesse dia, mas em nenhum dia. Então Barnabé, ele decidiu acompanhar Paulo, fez um compromisso de acompanhar Paulo e fazer uma apresentação dele a outros pastores e a outras lideranças da época, discípulos, ministros, igrejas. Então ele viajava com Paulo fazendo essa apresentação. Todos sabiam da fama de Paulo, mas agora de Saulo, mas agora ele era Paulo. Então Barnabé chegava para a igreja: olha, esse aqui é Paulo. E antes ele poderia ter feito algumas coisas que traziam medo à igreja, mas agora o que ele faz traz vida para a igreja, traz paz, traz salvação. Ele se encontrou com Cristo em Damasco e agora ele é uma nova pessoa. E essa apresentação servia de encorajamento para Paulo. Paulo, não desista, eu sei que está difícil, mas vamos lá, eu vou com você, eu te apresento e você prega. E assim eles seguiram plantando várias igrejas. Depois Paulo aprendeu a fazer isso também com Timóteo e seguiu encorajando também outras pessoas. O encorajamento é algo muito precioso para a vida de quem está começando e para quem está também exercendo o ministério já há mais tempo. Todos nós precisamos ser encorajados a continuar. E também nas nossas aflições, quando encontramos um encorajador, fica sempre mais fácil prosseguir, tendo essa pessoa ao nosso lado. Atos 9, 26 e 27 diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, falando sobre Paulo aqui, né? Acreditando que ele fosse realmente, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Então Barnabé levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e que lhe falara como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, contando aqui o que eu acabei de descrever. Também em Atos 11, 23, diz que Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Então, Barnabé chegava na igreja e motivava a igreja, né? Então, algumas pessoas têm aquela ideia de exortar alguém. Eu fui lá e exortei, tem uma bronca. Então, exortar não é dar bronca. Exortar é encorajar, motivar a prosseguir, animar as pessoas no trabalho que elas estão realizando. Então, às vezes precisa dar bronca, às vezes precisa dar bronca, mas encorajar tem um poder transformador na vida de quem já está exercendo o ministério. E o último é consolar. E eu quero aproveitar esse instante de convidar já as pessoas que vão participar da celebração da ceia aqui conosco,
quero pedir que você se organize na sua casa também com pão e com cálice, para nós falarmos a respeito desse tópico da mensagem e já celebrarmos também a ceia do Senhor aqui juntos. Jesus, antes de partir, ele disse que não deixaria as pessoas órfãs. As pessoas poderiam sempre contar com ele, porque ele deixaria o Consolador. E aqui em João, capítulo 14, ele fala sobre isso. João 14, a partir do 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro em pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo em vocês. E também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou com o Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Então aqui Jesus está falando daqueles que já tinham recebido a Ele, reconhecido que Ele era o Messias, e no tempo devido receberia também o Espírito Santo após a partida de Cristo para os céus. Também 2 Coríntios 1, versos 3 e 4, nós lemos assim: Bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar também os que estão passando por tribulações. Eu não sei quantos que estão nos ouvindo já passaram pela doença da Covid, por essa pandemia. Mas eu sei que ninguém melhor do que alguém que já passou para consolar, para confortar alguém que está enfrentando uma situação. E passar por uma prova não é simplesmente para nos machucar ou para nos fazer sentir dor, mas para nós termos uma experiência que possa ser compartilhada depois com alguém e para que essa pessoa seja edificada, seja consolada na sua tribulação. Quantas vezes nos vemos passando por situações e não entendemos nada a respeito daquilo, entramos em pânico, não sabemos qual será o resultado, mas um dia nós percebemos alguém passando por algo semelhante àquilo e nós podemos contar para aquela pessoa como que nós lidamos com aquilo e servir de consolo para o coração que agora está enfrentando a mesma situação. Jesus nos deixa essa ferramenta abençoadora e uma ferramenta que sempre estará conosco, que é o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo está com todo aquele que crê em Jesus como o Senhor e Salvador. E antes de comermos do pão, bebermos do cálice, eu quero que você pense, você faça uma oração, que você reflita a respeito disso. Você já declarou com os seus próprios lábios que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? No momento que você faz isso, você recebe uma marca no seu coração. Essa marca não sou eu quem faço, não é uma igreja que emite um diploma para isso, mas é Deus mesmo carimbando o seu coração com o Espírito Santo, como se fosse selando a sua vida, garantindo a sua eternidade. E assim sendo, você tem uma experiência que pode ser compartilhada e deve ser compartilhada com outros para que outros também tenham. Então, pense um pouco agora no estilo de vida que você tem levado. Se tem sido com Cristo ou sem Cristo. Cristo é o seu Senhor ou Cristo é apenas um personagem em sua vida que você acha bonito, comovente, interessante, mas ainda não se entregou a Ele. Então, apresente agora seus pecados a Deus, reconheça isso e peça perdão a Ele por qualquer coisa que você tenha cometido. Depois vamos comer do pão e beber do cálice. Senhor Deus, nós queremos pedir por qualquer pessoa que esteja ouvindo essa mensagem nesse instante, que ainda não entregou seu coração ao Senhor, que isso possa ser renovado e estabelecido através dessa oração. Qualquer pecado ainda não confessado possa vir à mente pela atuação
que só o Senhor pode ter, sondando os nossos corações e nos fazendo lembrar daquilo que ainda não nos arrependemos. Precisamos colocar diante de Ti e experimentarmos a justificação que o Senhor nos dá. E assim possamos comer dignamente do pão e bebermos do cálice, lembrando que Jesus se entregou por nós na cruz, derramou o seu sangue e entregou o seu corpo para que pudéssemos ter salvação e vida eterna. Alcança os corações pela obra que só o Senhor pode realizar. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos partilhar então dos elementos que aqui estão, representando o corpo e o sangue de Cristo. Na noite que foi traído, Jesus explicou a respeito do pão, que aquele pão representava o corpo dele que seria entregue por cada um da humanidade. Independendo se a pessoa crê ou não, o corpo dele foi entregue. E quem acredita no sacrifício de Cristo é salvo, e quem não acredita é condenado. O que você tem feito com esse sacrifício na sua vida? Vamos orar como Jesus fez, agradecendo pelo corpo dele entregue na cruz, pois vamos comer juntos do pão. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez, e porque um dia em nosso coração nós entendemos esse sacrifício e nos rendemos ao Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor que alcançou a nossa vida. Te pedimos que através da nossa vida outros sejam alcançados também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Comamos juntos o pão. Jesus também agradeceu porque o sangue dele seria derramado. Nesse cálice não tem o sangue de Cristo, mas representa o sangue de Cristo que foi derramado. E assim, quando nós bebemos desse cálice, nós nos lembramos até que Jesus volte da morte dele por cada um de nós, do que ele fez em sacrifício por cada um de nós, para que sejamos justificados do nosso pecado. Então vamos dar graças porque Jesus fez isso, depois beber juntos do cálice. Pai de amor, obrigado por teu sangue derramado e porque podemos ter acesso ao perdão através desse gesto de amor do Senhor para conosco. Nós bebemos o cálice certos disso, que o Senhor nos amou e ainda nos ama e nos amará eternamente. E é por isso que tem proporcionado essa oportunidade para todos nós. Não há prova de amor maior que essa. É por isso que bebemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos beber juntos. Muito bem, assim concluímos mais uma celebração e queremos pedir que Deus te abençoe e até a próxima.